Quando a gente olha o mundo ao nosso redor e a gente percebe o quanto ele já avançou, isso pode causar em nós, trazer em nós um sentimento de admiração, um deslumbramento pelas conquistas, sei lá, tecnológicas, científicas ou biológicas que o homem tem conquistado até agora. Por causa do coronavírus, a gente viu que o governo chinês conseguiu construir um hospital com mais de 1.000 leitos em menos de 2 semanas. Em outra postagem eu vi que a polícia chinesa estava usando drones equipados com câmera, microfone e sprays para pulverizar desinfetantes nas áreas de maior risco. E era com esses drones que a polícia advertia, dava aviso e até dava ordem para as pessoas colocarem as suas máscaras, para se protegerem, voltarem para suas casas. Isso tudo acontecia a uma distância completamente segura. Mas não são só nessas áreas tecnológicas que o homem tem avançado. Muitos concordam que o homem, no seu pensamento, na sua maneira de pensar, também tem entrado nesse processo. E toda essa evolução, essa revolução que nós vivemos hoje, faz parte desse avanço tecnológico, avanço intelectual do homem. Por mais que isso seja muito bom, o grande problema é que cada vez que o homem avança de uma maneira tão rápida, a cada momento que o homem avança em todos os sentidos, ele se sente cada vez mais independente, cada vez mais autônomo e cada vez mais livre. E como consequência, esse homem, ele sempre vai tomar decisões e fazer escolhas que são completamente e somente convenientes para si próprio. E nessa jornada do avanço, até mesmo o pecado é tratado como se fosse parte desse processo. Então o pecado, ele perde o seu real sentido, o seu real peso. E para nós cristãos, isso é muito perigoso. Porque da última vez que o homem decidiu ser independente, autônomo, livre, a última vez que o homem decidiu fazer algo que lhe era conveniente, nos trouxe uma consequência literalmente mortal. David Platt, no seu livro Contra a Cultura, e esse livro eu já usei 1000 vezes em 1000 citações, ele diz o seguinte: quando juntamos todas as partes do Evangelho, percebemos que a declaração mais ofensiva e contracultural, ou seja, inconveniente do cristianismo, não é aquilo que os cristãos creem a respeito da homossexualidade, do aborto, do casamento ou da liberdade religiosa. Em vez disso, a declaração mais ofensiva, ou seja, inconveniente, é que Deus é o Criador, o Senhor e o juiz de cada pessoa do planeta. Todos somos culpados diante dele pelo pecado. E a única maneira de nos reconciliarmos com ele é pela fé em Jesus Cristo, o Salvador crucificado, o Rei ressuscitado. Num cenário onde tudo parece levar o homem a viver uma vida completamente conveniente para ele mesmo, o Evangelho é um alerta. O Evangelho é um caminho, o Evangelho é a verdade, que ainda deve ser vivida. É por isso que a reflexão que eu gostaria de fazer com vocês nessa tarde é sobre esse Evangelho inconveniente, tendo como base o texto que está em Efésios capítulo 4, versos 17 a 24. Efésios 4, 17 a 24. Eu queria que você pudesse gastar aí 2, 3 minutinhos de leitura silenciosa e a gente então vai fazer essa breve reflexão. Efésios 4, 17 a 24. A palavra diz: assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios,
que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos de entendimentos e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Éfeso era uma cidade muito avançada para aquela época. Como ela era a maior cidade portuária da Ásia Menor, Éfeso era uma cidade muito próspera. Na cidade, a cidade ostentava prédios públicos enormes, tinham ginásios, teatros. Em Éfeso você encontrava até um arco do triunfo. Éfeso também abrigava o templo de uma deusa chamada Ártemis, e que hoje é considerado como se fosse uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E o templo de Ártemis também era uma grande fonte de renda para a cidade, porque a Bíblia diz em Atos capítulo 19 que os efésios eram muito religiosos. Essa carta para os efésios é uma carta circular. Paulo escreveu para os efésios sim, mas ela deveria ser lida por todas as igrejas daquela região. E Paulo começa escrevendo essa carta tão bonita, falando da obra de Cristo, da morte de Cristo, falando de como Deus redimiu, adotou e salvou todas as pessoas. No fundo, Paulo começa o livro de Efésios, esse livro tão bonito, falando do nosso tão bem conhecido Evangelho. No capítulo 2, então, Paulo começa a escancarar a verdade de que essa obra de Cristo, que Cristo realizou, é que traz uma nova vida. E que não há nada que nós possamos fazer, não há obra que nós possamos terminar, que vai permitir com que a gente conquiste essa nova vida. Não, essa nova vida ela tem que ser conquistada pela fé, apenas pela fé na obra de Cristo Jesus. Paulo vai dizer que essa nova vida, ela é tão profunda e ela é tão poderosa que ela é capaz de mudar a ordem da humanidade. Se sobre a perspectiva dos judeus, os gentios, nós que não nascemos judeus, não fazíamos parte do reino de Deus, não fazíamos parte da família de Deus, agora por causa de Cristo, da obra de Cristo naquela cruz, todos nós, os gentios, fazem parte de todas essas coisas. A obra de Cristo, ela desfaz a inimizade entre judeus e gentios. A obra de Cristo, ela faz desaparecer a particularidade, o exclusivismo. Ela faz com que estrangeiros e forasteiros se tornem concidadãos santos e pertencentes à família de Deus, como está escrito no versículo 19 do capítulo 2. Quando chega no capítulo 3, Paulo ele faz um parênteses. E Paulo ali ele vai começar a defender o seu ministério, o seu apostolado, o seu chamado como um apóstolo para os gentios. Muito provavelmente porque Paulo ainda era questionado por muitas pessoas. As pessoas duvidavam do chamado de Paulo, as pessoas duvidavam da vida, da transformação de Paulo, as pessoas duvidavam do ministério apostólico de Paulo. Mas Paulo ele não se defende atirando. Paulo vai dizer que eu sou o menor dos menores de todos os santos. Paulo vai dizer literalmente, eu sou menos que o mínimo de todos os santos. Porque Paulo entendeu e Paulo está testemunhando que todas essas coisas que envolvem a sua vida, o seu ministério, o seu chamado, o seu apostolado, fazem parte da graça infindável de Deus na sua vida. E antes de Paulo fechar esse parênteses, Paulo faz uma oração pelos cristãos de Éfeso. Paulo faz uma oração por todos os gentios. Então Paulo, depois do capítulo 3, ele volta a falar do Evangelho.
agora no capítulo 4, e Paulo vai dizer, então, todos esses que creram na obra de Cristo, todos esses que aceitaram a obra de Cristo pela fé, que foram salvos, que têm uma nova vida, uma nova humanidade, esses foram incluídos num corpo, fazem parte de um só corpo, e visando a unidade desse corpo, é que é preciso agora com que essas pessoas que foram salvas, tem uma nova humanidade, uma nova vida, é preciso que elas vivam agora esse evangelho de maneira mais profunda e de maneira mais séria. O trecho que nós lemos hoje nos mostra de maneira clara e nítida o que deve ser feito. E Paulo vai dizer o seguinte: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. O que Paulo parece estar dizendo aqui é o seguinte: aqueles que vivem como os gentios, ou seja, ainda vivem a sua velha humanidade, esses ainda estão separados da vida de Deus. É por isso que eles têm os corações endurecidos, o entendimento obscurecido, é por isso que eles vivem em ignorância. E além disso, porque eles estão longe de Deus, eles se tornaram completamente insensíveis às coisas que vêm do próprio Deus. É por isso que eles se lançam com tanta vontade, com tanta ganância, com tanta avidez, a sua velha vida, cometendo todo tipo de depravação e cometendo todo tipo de impureza. E Paulo vai dizer, olha, mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Não é isso que Cristo ensina, não é isso que se faz aquele que visa a unidade da igreja. Não é isso que deve ser feito por aquele que quer viver o evangelho de forma mais séria e mais profunda. E a pergunta é, o que tem que ser feito então? Então Paulo vai dizer, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a se revestirem do novo homem, que foi criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. O que Paulo está dizendo é, vocês precisam deixar para trás, de uma vez por todas, a sua vida velha, a sua velha humanidade. Você precisa se despir. E o despir aqui é algo voluntário. O modo que está conjugado é uma voz média. É você que tem que se despir. Se despir do quê? Da sua velha maneira de viver, do velho homem que você era. E você precisa ser renovado, profundamente renovado, na maneira de pensar. E isso só é possível quando você está perto de Deus, quando você ainda está sensível para as coisas que vêm do próprio Deus. Aí Paulo vai dizer, é preciso se revestirem do novo homem. Esse novo homem criado para ser semelhante a Deus. O novo aqui, ele não tem um sentido de algo só novo. Uma cadeira nova, um carro novo, uma Bíblia nova, uma roupa nova. Não, o novo homem aqui tem um sentido de ser inédito. É algo inédito que nunca foi visto. É uma novidade nova. O que Paulo está dizendo é que aquele que tem uma nova vida, aquele que tem uma nova humanidade, aquele que quer viver o evangelho de forma profunda e séria, esse tem que se revestir de algo inédito. Ele tem que se tornar um homem inédito, semelhante a Deus. E quando a gente para pensar nisso, quem não quer ser esse homem inédito? Todo cristão deveria ter no seu coração o desejo, o anseio de se tornar esse homem inédito. Mas a triste notícia é que são poucos os que conseguem viver. E a pergunta é por quê? Por que não conseguimos viver esse homem inédito? Nós fomos para o Amazonas. E
foram muitas pessoas e foram 10 crianças conosco. E quando você está nesse barco, a tripulação desse barco, quando é de noite, eles vão focar um jacaré, eles vão caçar um jacaré, eles vão laçar um jacaré, e eles vão trazer o jacaré vivo, né? Eles vão passar uma fita na boca do jacaré, e eles trazem o jacaré para que as pessoas que estão no barco, os turistas, a gente possa tirar foto, chegar perto, segurar um jacaré. Mas dessa vez que eles trouxeram esse jacaré, as crianças ficaram revoltadíssimas. Era o próprio Greenpeace ali, no meio da floresta amazônica. Tem que soltar esse jacaré, ele está sofrendo, ele vai morrer. E alguns pais, inclusive eu, a gente ficou orgulhoso de dizer, olha, nossas crianças que amam e querem proteger a criação do Senhor. Mas dali a alguns dias, essas mesmas crianças do Greenpeace resolveram pescar na beira do rio. E essas mesmas crianças do Greenpeace conseguiram pegar alguns peixinhos. As mesmas crianças revoltadas do Greenpeace resolveram que queriam levar os peixes para casa, sem se importar se os peixes iam sofrer, sem se importar se os peixes iam morrer. A revolta pelo sofrimento do jacaré não foi replicada no sofrimento pela vida dos peixinhos, porque isso não era conveniente para elas. Aplicar a mesma verdade do jacaré nos peixinhos não era conveniente para elas. Nós não conseguimos viver o homem inédito porque nós fazemos a mesma coisa com Deus, com Jesus, com o Evangelho. Nós ouvimos a palavra, nós podemos ter de cor em nossa cabeça trechos e mais trechos das Escrituras, mas a grande verdade é que nós nos apegamos somente àquilo que nos é conveniente. Nós ouvimos uma verdade inteira, um todo, mas nós só vamos pegar e nos deter apenas aquela parte do todo que não nos ofende, que não nos obriga a nos despirmos completamente do velho homem. Porque nós nos enganamos na loucura de que nós podemos vestir uma roupa nova sem tirar a roupa antiga, que nós podemos vestir uma roupa nova sem sujá-la, tendo o corpo completamente imundo. Nós achamos que podemos nos revestir do novo homem, sem nos despirmos do velho homem. É um engano. É impossível. É uma mentira conveniente, mas continua sendo uma mentira. Se o Evangelho é inconveniente para todo o avanço do mundo, que faz com que o homem se sinta cada vez mais independente, autônomo e livre, se o Evangelho é inconveniente para todo o pensamento do homem que se volta somente para si mesmo, porque esse Evangelho aponta para a existência e para a ação de um Deus que é Criador, que é Senhor, que é juiz sobre todas as pessoas, esse mesmo Evangelho nos é inconveniente, porque ele nos obriga a sairmos a todo dia, a cada dia, das nossas próprias conveniências. O Evangelho é inconveniente porque ele nos obriga a fazermos sacrifícios. Pode ser do nosso conforto, do nosso sono, do nosso bolso, do nosso tempo, até mesmo de nossas vidas. O Evangelho é inconveniente porque ele nos obriga a deixarmos para trás o velho homem, a velha humanidade e todas as coisas que estão ligadas a ela, sejam vícios, hábitos, pecados e etc. Porque é assim e só assim, quando o velho é desfeito, despido, que nós podemos ser revestidos do novo. O Evangelho é inconveniente porque ele nos obriga a ouvirmos e a obedecermos a Deus, sem ficar calculando aquilo que é a melhor parte para mim.
aquilo que é conveniente para mim. Foi esse evangelho inconveniente que obrigou o senhor Rômulo, um homem que nós conhecemos no interior de Parintins, a parar de beber álcool Zulu misturado com tangue. É esse evangelho inconveniente que o obriga de vez em quando, porque ele não tem gasolina sempre, a remar por 2 horas para vir aos cultos da igreja, sem se atrasar, apesar dessa pequena inconveniência. Foi esse evangelho inconveniente que obrigou Dona Maria, a quem eu conhecia 18 anos atrás, no interior de outra cidade chamada Manacapuru, a remar por 4 horas numa canoa com seus filhos. E para não chegar suada e suja na igreja, ela dava banho, ela tomava banho, trocava a roupa dos seus filhos no igarapé ao lado da igreja, e ela nunca faltou nos cultos, apesar dessa pequena inconveniência que ela tinha. O evangelho inconveniente obrigou uma jovem indígena lá de Tabatinga, onde nós fomos no ano passado, a viajar por 2 dias seguidos, sozinha numa canoa, para poder participar dessa conferência, ouvir a palavra de Deus. E na conferência eu sentava aqui, ela sentava uns 3 metros de mim, mas ela cantava tão alto, desafinado, mas era tão alto, era tão bonito, porque você via que ela queria estar ali. O evangelho inconveniente a tinha levado até aquele lugar, apesar dessa pequena inconveniência. Quando nós olhamos para a Bíblia, pessoas fizeram de tudo também para sair da sua própria conveniência. Quando nós olhamos Lucas capítulo 19, nós temos ali a famosa história de Zaqueu. Zaqueu era um traidor da pátria, porque mesmo ele sendo judeu, ele trabalhava para o Império Romano. Zaqueu era expert em extorquir dinheiro do seu povo para dar para os romanos, para fazer do seu salário. Zaqueu não era apenas um publicano. Zaqueu era o chefe dos publicanos, ou seja, ele tinha sob o seu comando dezenas e dezenas de traidores como ele. Mas quando esse Zaqueu ouve dizer que Jesus está passando por ali, ele faz de tudo para poder pelo menos ver esse Jesus. Ele tenta se esgueirar no meio da multidão, mas porque ele tinha a inconveniência de ter uma pequena estatura, ou talvez porque ele era o chefe e odiado dos publicanos, ninguém dava espaço para Zaqueu. Mas Zaqueu, ele sabia que ali adiante do caminho, ali adiante, um pouco depois, existia uma figueira brava. Zaqueu sabia também da inconveniência de ter que escalar uma figueira brava, por causa dos seus muitos galhos e do seu tronco completamente retorcido. Mas a vontade de ver Jesus venceu. E Zaqueu, apesar dessa pequena inconveniência, ele escala, ele sobe na árvore, e quando ele ia se contentar apenas em ver Jesus passando, eis que Jesus para ali na árvore e diz: Zaqueu, desça daí depressa, eu quero ficar na sua casa hoje. Então Zaqueu, com alegria, ele desce e recebe ao Senhor, e no meio talvez do jantar, Zaqueu se levanta e diz: Senhor, darei metade da minha riqueza aos pobres. E se eu extorquir alguém, e Zaqueu extorquiu sim alguém, darei 4 vezes mais. Ali naquele lugar, Zaqueu se despiu do seu velho homem, da sua velha humanidade. E o encontro com Cristo o tornou um novo homem, um homem inédito. Um homem inédito. Quem não gostaria de ser esse novo homem, esse homem inédito, semelhante a Deus? Todos nós queremos ser.
esse novo homem. E a pergunta que nós temos que nos fazer diante de tudo isso é: que evangelho nós temos vivido? Que evangelho você tem vivido? É o evangelho conveniente, que nunca te obriga a se desfazer das coisas antigas? É o evangelho inconveniente que nunca te obriga a fazer sacrifícios? É o evangelho conveniente que nunca te obriga a se despir do velho homem? Ou é o evangelho inconveniente que falamos hoje, que a cada dia te obriga a se despir do antigo, que a cada dia te obriga a fazer sacrifícios? Nós nunca seremos o homem inédito se continuarmos vivendo um cristianismo que nos é conveniente. Um cristianismo que não nos obriga a termos desconforto, fazermos sacrifício, doarmos. Quando nós falamos desse homem inédito, o homem inédito, ele tem um padrão a seguir. O padrão do homem inédito, semelhante a Deus em justiça e santidade, é o próprio Jesus. E você pode dizer: calma, se Jesus é o padrão, se existe um precedente, a ideia do inédito já não existe mais. Mas para nós não. Para nós, homens mortais, nós nunca, nem que a gente vivesse 10.000 anos, 10.000 vezes, nunca com o nosso esforço, com as nossas próprias mãos, nós nos tornaríamos parecidos com Cristo Jesus. É só com a ação de Deus. O que Deus quer de nós, quando Ele diz que Ele quer que a gente viva o Evangelho de forma mais profunda e mais séria, o que Deus quer de nós é que a gente se torne cada vez mais parecido com Cristo. E diante da grandeza dessa verdade, de que o que Deus quer é nos transformar e nos fazer cada vez mais parecidos com Seu Filho unigênito, nós que somos o pó da terra, nós que o traímos, nós que traímos o nosso Criador, nós que um dia tivemos a ousadia de declarar independência, poder hoje estarmos sentados aqui, ouvindo a mensagem do Evangelho que nos dá a esperança, a mensagem tão graciosa de que nós podemos nos tornar parecidos com o nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Salvador, faz a ideia de querer viver um Evangelho conveniente se tornar algo, no mínimo, desperdicioso. Viver o Evangelho conveniente diante da grandeza do que Deus tem preparado para nós é uma perda de tempo, é uma afronta a Deus, é um pecado. Que o nosso bondoso Deus nos guie e nos inspire a desejarmos viver o Evangelho inconveniente, para que Ele nos obrigue a sair da nossa conveniência, para que assim a gente possa viver esse Evangelho de forma mais profunda e mais séria, nos despindo do velho, sendo renovados e revestidos do novo e do inédito. Eu queria orar com você nessa tarde, eu queria que você pudesse se levantar. E eu queria que você pudesse fechar os teus olhos, e antes de orar, que você pudesse fazer uma breve reflexão. E a pergunta é a mesma: que evangelho você tem vivido? É o evangelho conveniente a você, que não te obriga a mudar nunca? É o evangelho conveniente que não te obriga nunca a se desfazer dos seus hábitos, dos seus vícios, dos seus pecados? Se você vive esse evangelho, meu querido e minha querida, eu queria dizer que você está pecando, que é uma afronta diante de Deus, que é uma afronta diante da cruz de Cristo. E que você não está pecando apenas diante de Deus, você tem prejudicado o corpo de Cristo.
Então, se você tem vivido esse evangelho tão conveniente, você precisa pedir perdão. Você precisa pedir perdão. E depois, se você quiser e assim desejar, se você quiser pedir e clamar a Deus, pedir por disposição e inspiração para poder viver o evangelho inconveniente, para que você possa ser transformado a cada dia, para se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Apesar de todas as inconveniências da sua vida, eu queria te encorajar a fazer isso, pelo seu caminhar com Deus e pela unidade desse corpo de Cristo. Vamos ter alguns minutos de oração e depois nós vamos cantar um louvor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo desafio que o Senhor nos lança nessa manhã. Que nós possamos sair desse conforto, dos vícios. E assim, cada dia, poder parecer mais com nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, comunhão do Santo Espírito, estejam com a comunidade de Yonah, os irmãos que decidiram ser discípulos autênticos de Jesus Cristo, agora e para sempre. Amém.